Olá, boa noite a todos. Hoje mais uma live, agora 6:02. A gente vai falar sobre ciúmes. É a segunda vez que a gente vai falar de ciúmes aqui no Instagram. A gente falou antes com o Dr. Rodrigo, psiquiatra. Agora a gente vai falar com a Felen. Ela é psicoterapeuta. Ela tem a linha de psicodrama, que é muito interessante. Ela atende há muitos anos e está se especializando em homeopatia e outras terapias. Aqui já recebi a solicitação da Fê. A gente já vai começar agora, então. E, e ciúmes é um tema interessante para todo mundo. Acho que muita gente se interessa. Oi, Fê, Oi, Rô. tudo bem? Sim, tudo certo. Tudo ótimo. Ah, que bom que a gente está se encontrando hoje de novo. Segunda-feira foi ótimo. Sim, foi mesmo, Rô. Eu estou aproveitando aqui para fixar o tema. Uhum. Ciúme. Ó, aqui, ó, ciúme. E quem quiser participar, tá convidado aqui, tá até no tema, né? E eu tava falando, Fê, que é a segunda vez que eu vou fazer uma live aqui de ciúmes. A primeira Uhum. eu fiz com o Dr. Rodrigo, que é psiquiatra, e aí só para relembrar o pessoal, ele diferenciou o que é inveja de ciúmes, né? Que inveja é uma relação a dois e ciúmes é uma relação a três. E, Uhum. e aí ele tinha falado que inveja com relação a dois é quando há um desequilíbrio de felicidade, né? Um se incomoda com a felicidade do outro, e os ciúmes quando alguém tem ciúmes de uma pessoa com outra, né? Então, inveja é relação a dois, ciúmes é relação a três. E aí eu gostaria de começar perguntando, Fê, o que antecede o adulto ciumento? Então vamos lá, Rô. Eu e o Rodrigo, a gente tem muita similitude na fala, porque a gente fez a mesma escola, tivemos o mesmo professor. Então eu acho que de alguma maneira eu vou esbarrar no que ele disse, provavelmente. E o foco aqui da nossa conversa será explicar para quem nos assistir qual que é a psicodinâmica de um ciumento e como que tudo isso acontece dentro dele, né? Porque quando a gente vê um adulto louco de ciúmes, com comportamento obsessivo, com comportamento completamente desequilibrado, é interessante a gente fazer uma leitura do que antecede tudo isso. E é esse o meu objetivo. Inclusive, a minha intenção é orientar pais que estão criando filho pequeno. Porque os adultos, né, Rô, eles vão ter que fazer terapia, eles vão ter que se tratar, porque ninguém consegue viver com ciumento. Mas as crianças, a gente consegue fazer muito por elas e, inclusive, auxiliar elas a ter uma vida mais feliz no futuro, quando elas começarem a ter os relacionamentos amorosos. Então, o meu objetivo é esse: digamos, educar pais e deixar um alerta para os ciumentos que já estão prontos, tá bom? Ah, Então, perfeito, assim, Fê. né? Uhum. Eu até deixei uma anotação aí de que esse tema vai ser muito interessante para quem está com filho pequeno, né? Eu Uhum. tenho uma filha de 3 anos de idade que está totalmente nessa fase que nós vamos falar agora. Então, assim, né, do intraútero até mais ou menos os 3 aninhos, a criança está formando toda a construção das sensações basais que ela vai levar para o resto da vida. E se essas sensações e climas que ela incorporar, se essas sensações e climas forem boas, facilitadoras, ela vai ser uma pessoa com muita desenvoltura, digamos assim, para situações até complicadas, porque dentro dela existe
essa sensação de que ela pode, de que ela consegue, de que tudo ocorreu bem, né? Usando uma linguagem bem acessível. Agora, quando esses registros, eles não são facilitadores, a possibilidade de se tornar um adulto que vê dificuldade em tudo, que não consegue nada, é maior, né? Então, assim, do intraútero aos 3 aninhos, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas crianças e possibilitar para elas um ambiente de muito aprendizado e muito afeto. Além, é claro, do limite. Limite também é afeto, né? Sim. Basta saber. Posto isso, Rô, a próxima fase, que aí já sai da sensação e já começa a entrar muito mais numa fase de identidade, que é quando a criança já começa a se dar conta de quem ela é, né? Entra a fase de que nós chamamos de triangulação. Eu não sou da turma da psicanálise, então eu não uso os termos da psicanálise, né? Eu acho que o Rodrigo também deve ter usado esse termo de triangulação. Nós somos de outra turma. O que é triangular? É quando existe uma relação de dois, que é uma relação diádica, né? Mãe e filho. É quando entra uma terceira pessoa, vira um triângulo, 3. Essa fase para uma criança é uma fase muito estressante. Por quê? Porque toda criança, ela tem a ilusão desse amor incondicional. Vale lembrar que a relação de mãe e filho, ela acontece pela via das sensações. Então, assim, não existe relação que se compara. É realmente muito forte, muito especial, e só vivendo isso para saber o que é. Então, essa relação para uma criança, na ilusão da criança, isso é para sempre e nunca pode ser quebrado. Mas é pura ilusão, né, Rô? Porque eu acho que toda mãe que tá assistindo vai concordar comigo. Chega uma hora que o que a gente mais quer é que essa relação diádica de dois se quebre, porque a gente precisa de outras pessoas nessa relação. Sim. É saudável para a mãe, que precisa de ajuda, de 1000 coisas, e é saudável também para a criança. E aí, essa fase é muito estressante para a criança, porque vai envolver o comportamento de como os adultos lidam com isso. Porque está pré-determinado na criança, infelizmente, um medo de perda. Porque é verdade, ela vai perder aquela condição de amor incondicional. E na vida adulta, Rô, quando é que a gente vive essa ilusão de amor incondicional? Quando a gente está apaixonado. Sabe quando você encontra uma pessoa que você fala, nossa, com ela, né? No meu caso, com ele, eu sinto que eu estou completo. Nossa, eu Uhum. encontrei todas as características de uma pessoa perfeita em você, e geralmente isso dura pouquíssimo, né? Então, é essa sensação que uma criança tem com a mãe dela. Independente de como essa mãe é, mas é a mãe dela. Então, assim, todos nós nascemos e até até ali os 3, 4 aninhos, a gente tem um amor muito, muito, muito especial e de muita ilusão com a nossa mãe, porque é um amor de sensação, né? Então, a mãe, ela sente o que o filho dela está precisando, ela intui o que o filho dela está sentindo e geralmente ela acerta, né? Rô, pode falar, porque senão eu vou embora. Não, perfeito, né? É, a criança, quando é muito pequenininha, tem uma relação visceral com a mãe, né? Eles estavam Sim, juntos e, e essa relação dura até mais ou menos, que nem você falou, até os 3 anos, geralmente com a entrada do terceiro elemento, que geralmente é o pai, né? isso. Geralmente é o pai,
mas nem toda criança tem pai, né? Aham. Eu não tive um terceiro elemento pai. O meu terceiro elemento foi, por exemplo, a minha avó. E um Aham. monte de criança tem esse terceiro elemento, ou a avó, ou a babá. Enfim, esse terceiro elemento, ele pode ser qualquer pessoa, desde que caracterize que cuide da criança. Porque não são todos os envolvidos na vida de uma criança que cuida e que é responsável por ela. É diferente um irmão mais velho de uma pessoa que toma decisões, né? A criança, ela sente quem é responsável por ela e quem cuida dela de verdade. Sim, As pessoas precisam saber que por mais que os casais briguem de porta fechada, as crianças sentem o clima dos pais. é verdade. Vale lembrar que o que elas sentem fica lá, tudo registrado. De alguma maneira isso vem à tona. E, e de um modo geral, o que que caracteriza essa terceira pessoa, assim? Essa... Uhum. Essa terceira pessoa, então pode ser, né, ou o pai, geralmente é o pai, né, Rô? Mas É, pode ser a avó, pode ser o irmão mais velho, pode ser a babá, enfim, pode ser qualquer, né, pessoa, mas aqui a gente pode usar o termo o pai mais por via de didática. aham, Esse pai, né? Então, só recapitulando, a criança, ela só sabe, a princípio, se relacionar a dois. aham, Então, é ela e a mãe, ou é ela e o pai, ou é ela e a avó, ou ela e a babá, não importa, é a dois. Né? Posto que é muito comum, ela sai de um colo e vai para outro, ela sai de um colo e vai para outro, ela, né? É sempre de dois. E agora, Rô, assim, né? Cá entre nós, não tem ninguém nos vendo mesmo. Quantas pessoas você conhece que só consegue se relacionar a dois? muita gente. Muita gente, né? Todo mundo tem um amigo que quando estão só os dois, essa pessoa é maravilhosa, é incrível. Mas aí chega uma terceira pessoa que pode, inclusive, ser um grande amigo deles, azedou, Aham, exatamente. sabe? Todo mundo tem amigos assim, né? E geralmente são aqueles que, que inclusive demonstram com clareza que prefere que não tenha muita gente no rolê, né? Então, assim, você vê como a gente carrega isso para a vida inteira. Então, essa fase da triangulação, ela é importantíssima. Ela antecede o nosso tema ciúmes, por quê? Porque é o resultado dessa fase que vai caracterizar uma pessoa no futuro um ciumento patológico. Mas voltando à sua pergunta, o que caracteriza? Essa terceira pessoa, ela tem que querer entrar nessa relação de dois. E aqui, Rô, eu peço muita atenção para os adultos que têm filho pequeno e para os casais que estão se formando. Por quê? É muito comum casais iniciarem relacionamento e essas pessoas já têm filhos de outras relações, né? Aham, E quando esses filhos são pequenos, não significa que esse novo casal que está se formando gosta da criança do outro. Né? Então, respondendo a sua pergunta, o que precisa esse terceiro elemento? Ele tem que querer entrar nessa relação de dois e ele tem que gostar dessa criança. Para exatamente. essa tem que gostar, né? E não adianta fingir, porque uma criança sabe quando não gostam dela. Exatamente. A criança é muito E mais intuitiva que a gente, adulto, né?
Claro, né? E vale lembrar que a criança, ela tem medo de qualquer pessoa que vá interferir na relação de amor dela e da mãe dela. Eu lembro que eu morria de ciúmes dos meus primos com a minha avó, com a minha mãe, né? Eu tinha muitos ciúmes. Eu me lembro disso com muita clareza. Então, assim, Rô, gente, se você está iniciando um relacionamento, você tem filho pequeno, e esse seu parceiro ou parceira, não importa, tem as suas dificuldades com essa criança, repense. Se você tem filho pequeno, é fundamental que o seu parceiro goste do seu filho e queira viver a três. Caso contrário, estão criando um futuro ciumento. Por quê? Porque vai fazer parte dessa dinâmica de três pessoas um envolvimento emocional que pode ser muito sofrido para essa criança, Rô. Certo. E, e quais são os motivos para essa triangulação dar errado, né? Então, vamos lá. Vamos pegar três situações. A primeira situação é quando esse terceiro elemento, que nós vamos chamar de pai, mas que pode ser qualquer pessoa, é quando ele ou ela, né, não quer triangular. Então, sabe, Rô, aquele casal por exemplo, um deles ali não tem disponibilidade para ficar com a criança, não tem disponibilidade, não tem paciência, e aí ele ou ela aproveita para deixar a criança com outro. Sim. Ah, não, pode deixar, eu vou no mercado, eu faço a janta, eu faço tudo, fica com a criança. Né? No fundo, essa pessoa ela não está querendo cuidar, ter responsabilidade, fazer parte do mundo, da convivência dessa criança com a mãe. Ou esse pai ou essa terceira pessoa se vincula só com a criança e deixa a mãe de lado. Porque o que acontece? Não estão se relacionando a três. É sempre um adulto e uma criança. Um adulto e uma criança. Então, nesse caso, essa criança ela está sendo boicotada no processo de amadurecimento dela. Porque isso gera nela uma falsa sensação de que, tranquilo, essa mãe é só minha. Nossa relação de amor não está em risco. Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é quando a mãe não facilita para o pai entrar. Tá cheio, Rô, cheio. Sabe aqueles casais que não se dão bem e a mulher tá louca para o homem sair de casa? Então, o que que ela faz? Ela, o tempo todo, traz o filho só para ela. Ou ela cria situações onde o pai não consegue entrar naquela relação. Ele não fica à vontade. E vale lembrar que a mãe, ela tem uma condição privilegiada no amor dessa criança. Essa mãe, ela não precisa ser a mãe biológica, tá? Tem muita babá que tem o amor que deveria ser da mãe, inclusive. Né? É que a gente está usando aqui os termos pai e mãe, mas no mundo interno da criança, pai e mãe é quem de verdade cuida dela e tem as responsabilidades por ela. Então, Sim. tem muita mãe que prejudica, sim, o pai nessa entrada. E aí o pai, ele fica numa condição muito desfavorável, né? Porque você vê, ele não consegue. Ele naturalmente tem um serzinho que tem medo de que estraguem a relação com a mãe dele, e ele tem a mãe que deveria ser a aliança dele, de alguma forma, pondo ele de canto.
Então, é o típico pai telespectador, sabe? Que ele assiste a relação da mulher e do filho. E isso também é bem sério. Ah, sim. E, de novo, a criança fica com uma sensação de boicote. Ela foi boicotada. De verdade, ela não ganhou nada nessa triangulação. Ela não aprendeu a se relacionar a três. Ela, de novo, ficou só com a mãe ou só com o pai. Rô, não sei se tem perguntas aí. Aqui, ó, a Mara falou, e usando a mãe, não dá bola e joga para o pai. Eu não entendi a pergunta, você entendeu? E usando a mãe. Mara, por favor, seja mais clara na sua pergunta. Eu acho que o que ela está dizendo é uma situação. Ela deu um exemplo de boicote, né? Mas não está clara mesmo. Por favor. Ah, E quando, ela usando a corrigiu. mãe, vai, Rô. E quando a mãe não dá bola e joga para o pai. E também Então, vice-versa, né? exatamente. É, O objetivo é que os adultos ensinem essa criança a se relacionar a três. Vale lembrar que esses dois adultos, eles precisam gostar dessa criança, eles precisam desejar se relacionar com essa criança. Porque, Rô, quem tem filho pequeno sabe, dá um puta trabalho, sabe? E a criança, ela é muito esperta, ela também manipula quando ela saca que alguém não tá afim de fazer as coisas para ela, quando alguém não tá muito afim dela, ela faz uso disso, né? sim, E quando o pai quer entrar e a mãe não facilita, esse pai tá lascado. E tem a terceira situação, que é quando o casal boicota. ah, como assim? Até agora, até agora nós falamos que é quando o pai não facilita essa criança se relacionar a três, quando a mãe não facilita e quando o casal. Então vamos pegar um exemplo. Imagina aquele casal, né, que ambos trabalham a semana inteira, enfim, normal. E aí chega fim de semana e eles querem se curtir. E aí o que eles fazem com o filho? Sei lá, qualquer coisa menos ficar junto com o filho. Sim, ou O coloca que com que uma fica babá, ou registrado? com a avó. Com a avó, com a babá, com a tia, enfim, né? Ou literalmente se trancam no quarto e deixa esse filho na sala junto com os outros filhos, o que é muito comum. Não importa. Mas é uma situação onde a criança sente que ali tem uma união da qual ela não entra. Exatamente. E isso não acontece bastante com mãe ou pai que dá preferência para um filho e deixa o outro de lado? Não, Sim, sim, né? Vale lembrar que essa terceira, a gente está usando o pai, mas pode ser qualquer pessoa. Sim, isso pode acontecer com casais onde, sabe, casais, um casal se conhecendo e alguém tem um filho pequeno? Esse filho uhum. pequeno, diante dessa relação de adulto, ele pode ser muito desprivilegiado. Uma mãe e um filho que tem muita afinidade e um filho pequeno. Esse filho pequeno pode ficar desprivilegiado. E Uma vai situação carregar muito e vai carregar problemas pro resto da vida, né? Por falta pode carregar. por falta desse afeto desprivilegiado do outro filho, né? Sim, imagina a avó que tem o neto preferido, como os outros se sentem. Uhum. Aqui não é o grande amor como é da mãe, mas também é uma situação onde está sendo deixado de lado.
né? O que é muito comum também é o pai gostar mais de um determinado filho, né? São muitas possibilidades nessas dinâmicas, Rô, muitas. É verdade. E E todas elas vão deixar uma sensação de que um desenvolvimento que estava previsto não aconteceu. Então, algo pode acontecer. E qual é a sensação do ciumento? A qualquer momento pode vir alguém e estragar a minha relação. Ou, sabia que aquela pessoa ia fazer alguma coisa, né? É essa a sensação do ciumento, de que vai vir alguém e vai estragar a relação. certo. Então, eu quis dar essa introdução para que as pessoas que nos assistam entendam que o modo como a gente lida com as crianças e o modo como lidaram conosco, de alguma maneira, vai embasar o modo como a gente lida nos relacionamentos, no que é pertinente a ciúmes. Ah, sim, exatamente. Um adulto ciumento muito provavelmente teve um passado de quando era criança que não foi muito bem resolvido, né? É claro, né? Sim, Rô, mas é claro que uma pessoa não deve. Isso não é justificativa para ela não se trabalhar. Lógico, com Né? certeza. Mas, assim, sendo muito realista, não é todo mundo que tem tempo e dinheiro para fazer terapia. Então, vai se tratar de outras maneiras. Vai ler, vai estudar sobre o tema, vai participar de encontros de grupo, mas precisa se tratar. Precisa, no adulto, desenvolver isso que não foi desenvolvido na época certa. Ah, com certeza. E, e meninos e meninas sofrem igual, Fê? O sofrimento, ele é igual, mas eles mostram de maneira diferente, né? Ah, Então, geralmente, como é que a menina mostra que ela quer tirar o pai de cena da mãe ou qualquer outra pessoa? As meninas, elas são muito carinhosas, elas são muito. é, As meninas são muito especiais, né, Rô? Enfim, eu sou mãe de menina e eu me derreto por ela e o pai dela baba baldes por ela, justamente porque a menina, ela é muito sedutora no sentido de fazer o adulto babar mesmo. E os meninos, né? Mas por que elas fazem isso? Para tirar o foco da mãe. No fundo, é toda uma artimanha de conquistar o pai, o irmão, a avó, não importa quem, para que fique preservado o amor dela com a mãe. E os meninos, geralmente, eles vão para as lutas, né? aham. Então, assim, é muito comum o menino brincar né, com quem ele tá com ciúmes. Ele brincar de chute, espadada, enfim, meninos, né? Então, eles sofrem igual, mas eles demonstram diferente. As meninas, elas são mais articuladas. Os meninos não, eles já demonstram com mais agressividade. É verdade. Tem, ainda existe essa diferença, é engraçado. E, Uhum. e agora, Fê, passou meia hora, a gente pode garantir salvar a live e começar de novo a segunda parte? Vamos, Ru. Pra Então gente tá não bom, vamos de perder. novo. Fecha tudo e abre de novo, né? Isso. Quem estiver aqui e quiser continuar, é só entrar de novo. A gente vai encerrar e começar de novo a segunda parte. Então vamos, Rô, beleza. Até já, então. Até.